Projeto aprovar revisão turbo aí para a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, direito constitucional. Vamos tratar hoje sobre organização do Estado e funções essenciais à justiça. Beleza? Vamos pegar os principais pontos, vamos fazer marcações. Galera, pelo edital, essa parte aqui, ela não iria cair, não vai cair, que é a organização política e administrativa, porque lá fala assim, ó, organização do Estado, ó, organização do Estado, que é o título, e já começa com a União, beleza? Mas meus alunos já dominam essa parte, e fala lá que os territórios pertencem à União, podem ser sua criação, transformação, reintegração, ao estado de origem serão regulamentados por lei complementar. Os estados podem incorporar, subdividir ou desmembrar para anexarem a outros, ou formarem novos estados, ou territórios federais. Podem fazer isso mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito do Congresso Nacional e do Congresso Nacional, por lei complementar. A criação, a incorporação, a fusão ou desmembramento dos municípios agora, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Aqui vocês têm que tomar cuidado, porque, olha só, desculpa, eu falei os territórios, agora eu falei dos estados. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros, ou formar novos territórios federais mediante os estados. Os estados é mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito do Congresso Nacional, por lei complementar, os estados. Aqui, os municípios que têm mais requisito, normalmente é ele que mais cobra em prova, quando cai, eu acho que ele diz que na PP não cai por causa do edital, as criação, incorporação ou fusão, desmembramento do município parcial, eles fazem por lei estadual. O período, dentro do período de lei complementar federal, beleza? Faz por lei estadual, mas dentro do período de lei complementar federal. Se não me engano, nem essa lei complementar, essa lei estadual, essa lei complementar federal nem existe ainda, se não me engano. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, beleza? As populações dos municípios envolvidos, após, olha uma coisa importante, divulgação de estudo de viabilidade municipal, tem que ter, apresentados e publicados na forma da lei. Essa parte, pelo que eu vi lá, não vai cair, beleza? Começa daqui, pelo que eu vi no edital, o que vai cair, o que pode cair, começa daqui. Daqui para frente, que tem possibilidade de cair. Show? E aí nós vamos verificar alguns pontos que eu julgo interessante, alguns pontos que eu acho que é bom a gente saber, mas aqui é leitura, tem que imprimir o material e ler, não tem jeito. É maçante, é enjoativo, é chato, mas tem que ler, beleza? São bens da União, os que atualmente lhe pertençam e os que vierem a ser atribuídos. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações, das construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer corrente de águas em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estenda a territórios estrangeiros, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Beleza? As ilhas, cuidado que as ilhas não são todas as ilhas que são da União, porque as ilhas, na realidade, elas pertencem aos estados, mas se elas forem ilhas fluviais, lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas dessas as que contêm sede município, exceto aquelas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26.2, beleza? Os recursos naturais na plataforma continental e na zona econômica, o mar territorial, tudo isso pertence à União. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, galera, uma parte da galera de Vitória aí. Os potenciais de energia hidráulica,
os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, pertence à União. Isso aqui é bom grifar de vermelho e deixar em caixa alta. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União, beleza? É assegurada nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica e de outros minerais no respectivo território. Beleza? As terras aí, as terras que pertencem à União aí. Território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa. Beleza? Exploração. Show? Então, eles têm participação. Se não tiver a participação, eles vão ter a compensação financeira. Beleza? Essa parte é importantíssima, dominar aí para a prova. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de fronteira, é considerado fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão regulamentadas por lei. Outra coisa importante aqui para a prova. Beleza? Compete à União, competência da União aí, manter relações com estados estrangeiros e participar das organizações internacionais, declarar guerra e celebrar paz, pertence aí, competência da União, assegurar a defesa nacional, isso aqui é bem intuitivo, né? Pelo amor de Deus, dá para saber que tem que assegurar a competência nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Decretar estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Emitir moeda. Você que acorda aí cedinho e fala assim, hoje eu vou ter moeda, hoje eu vou fazer... Não, quem emite moeda é a União, beleza? Assim, hoje eu vou lá, vou acordar cedo que eu vou fazer moeda. Nada, quem emite moeda aí é a União, beleza? Administrar reservas cambiais do país e fiscalizar a operação de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização. Beleza? Show? Fiscaliza aí, bem como os seguros de previdência privada, seguros e de previdência privada. Quero anotar isso aqui de vermelho também. Isso aí compete à União. Beleza? Compete à União ainda elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, manter serviço postal e correio aéreo nacional, Aqui, serviço postal e correio aéreo nacional, importante também. Explorar diretamente ou mediante a autorização a concessão ou permissão de serviço de telecomunicação nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Compete ainda à União explorar diretamente ou mediante autorização, a concessão ou a permissão, mediante concessão, né, mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, os serviços de instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos da água, em articulação com o Estado, onde se situam os potenciais hidroenergéticos, beleza? Então, aqui tem a participação dos Estados. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. O serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre pontos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõe os limites do Estado ou do território. Beleza? Cuidado, que tem que transpor aí os limites do Estado ou do território. Porque aqui o transporte aquaviário, aqui, se for de uma cidade para outra, o Estado vai fazer. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, beleza? Os portos marítimos, fluviais e lacustres,
Compete ainda à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Organizar e manter, olha que interessante, isso aqui é interessante botar de vermelho aqui e destacar para vocês, ó, porque é competência da União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, ó, do Distrito Federal. Quem mantém é a União, beleza? Bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de seus serviços públicos por meio do fundo próprio. Galera, essa parte aqui não é tão comum, beleza? Cuidado, as polícias, elas estão subordinadas aos governadores, show de bola, inclusive ao governador do DF, a PPDF, a PCDF, o Corpo de Bombeiro DF, a Polícia Militar DF, estão subordinados aos governadores, ao governador do DF. Mas quem mantém é a União. Competência da União manter, beleza? Show? Show de bola. Alguém mandou alguma coisa? Avançando, então. Vamos aqui a leitura, não tem jeito. Organizar e manter os serviços oficiais de estatísticas, geografia, geologia e cartologia em âmbito nacional, beleza? Âmbito nacional. Exercer a classificação para o efetivo indiciamento, exercer a classificação para efetivo indicativo de versões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder a anistia, está em alta agora a ideia da anistia, hein? Então, toma cuidado, compete à União. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Beleza? Competência da União aí. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorgas de direitos e seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habilitação, saneamento básico e transportes urbanos. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Quem é que faz isso aqui? Qual é a polícia que faz isso aqui? Quem lembra aí, manda no chat. Compete à União, mas qual é a polícia que exerce essa atividade? Marítima, aeroportuária e de fronteiras. Ah, vocês são feras, isso aí. Isso aí, aí é a Polícia Federal que exerce essa competência. Tem que lembrar desse detalhe. É isso aí, a PF que exerce essa função aí. Show? Outra coisa, vamos lá, vamos avançar. Explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza, beleza? E exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e processamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendido os seguintes princípios e condições. Olha só. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Aqui tem. Sobre regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos agrícolas e industriais. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médico. A responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa. Beleza? Show? Organizar e manter e executar inspeções de trabalho, também contém competência da União. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Isso aqui é novidade. Então, tem que botar de vermelho aqui, ó, e jogar em caixa alta. Show? Competência legislativa da União agora. Compete privativamente à União, ó. Legislar sobre, ó. O que a União vai legislar? Compete privativamente a ela legislar. Beleza? Direito civil, direito comercial, direito penal, processo penal, direito eleitoral, agrário, marítimo, aeroportuário, espacial e do trabalho, beleza?
Cuidado que eu não falei nada sobre direito penitenciário. Eu falei direito penal e processo penal, beleza? Show? Desapropriação. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Compete legislar ainda sobre águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. Serviço postal, sistema monetário de medidas de títulos e garantias dos metais. Política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores. Também é competência legislativa da União. Também é competência legislativa da União. Comércio exterior e interestadual. Diretrizes de política nacional de transporte. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, áreas e aéreas e aeroespacial. Trânsito e transporte, aqui cai muito em prova. A gente está acostumado a achar que é o Estado, né? Trânsito e transporte, quem tem que legislar é a União, a privativa da União. Beleza? Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Competência da União também. Aqui é decorar, galera. Não tem como correr. Também é competência da União. Legislar sobre a população indígena. Emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Aqui tem que estar de maiúsculo também, vermelho. Destacar porque é importante para a prova. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios, bem como a organização administrativa desses. Beleza? Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui na sala. Não. Já me perdi aqui. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais, sistema de poupança, captação, garantia de poupança popular, sistema de consórcios e sorteios, jogo do Tigrinho, só tem que ser autorizado aí pela União. Ela fiscaliza isso aí. Gente, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá chovendo, né? É, galera, tá chovendo, muito bom. Vocês estão querendo ganhar no jogo do Tigrinho, tem que ser fiscalizado pela União. Sistema de consórcios e sorteios, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade, pensões policiais militares e corpos de bombeiros militares, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais, ó. Também quem tem que legislar é a União, beleza? Seguridade Social, quem legisla é a União. Diretrizes e bases da educação nacional, quem legisla é a União. Registros públicos, atividades nucleares de qualquer natureza, quem legisla é a União. Atividades nucleares de qualquer natureza. É competência da União. Normas gerais de licitações e contratos, em todas as modalidades para administração pública diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para empresas públicas, sociedade de economia mista. Cuidado, aqui são as normas gerais, nada impede que os estados e os municípios criem normas específicas, beleza? Então, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil, e mobilização nacional. Propaganda e comércio, também é competência da União. Proteção de tratamento de dados pessoais, novidades, sempre cai em prova, dados pessoais, LGPD aí, né? Sempre cai em prova agora. LGPD, improbidade administrativa, licitações e contratos, sempre cai em prova. Vocês, na prova da Polícia Penal, se livraram de ter a cobrança da LGPD diretamente, pode cobrar aqui, na Constituição, e de licitações e contratos, que não está lá na direito administrativo. Eles acabaram se livrando, né? É uma pena que são duas matérias boas aí. Mas tá bom, o edital tá enxutinho, o edital tá gostosinho de estudar, né? Pô, edital, você pode até, quem gosta de curtir, você pode até curtir durante a semana e só estudar no domingo. O edital tá bom demais.
Melhor, como diz o professor Naldo Bene, você não precisa nem estudar, é fácil demais. Você não precisa, você não precisa nem estudar, esse edital está enxutinho, está fácil demais. Um dia antes, você pode pegar o material e ver tudo um dia antes da prova. Fiquem tranquilos. Assinado Naldo Bene. Com todo respeito ao Naldo, é uma brincadeira, senão daqui a pouco tem processo aí, gente. Parágrafo único. A lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas e matérias relacionadas neste artigo. Cuidado, ó. Lembra lá que penal, processo penal, tal, são competências da União, privativa da União, mas pode delegar algumas dessas competências aí por meio de lei, ó, lei complementar. Por meio de lei complementar, pode aí delegar os estados legislar. Beleza? Já dei exemplo disso aí na sala. Se só naquele estado acontece aquilo, não tem para que legislar em âmbito nacional. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Competência comum, então todos têm que fazer. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde. Vou colocar aqui a competência comum, vou colocar eles aqui todos de. Vou dar mais um enter aqui. Ó, competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? Ó, competência comum. Todos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza? Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, e proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valores históricos, artístico e cultural e monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Aqui todos têm que fazer, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza? Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, as faunas e a flora. Depois eu vou mandar questões sobre isso aí para vocês, tá? No privado lá, vou botar na pastinha, beleza? Para vocês irem fazer e no final do dia me entregar, além da atividade, quem é da mentoria, além da atividade da semana, né? Tem que fazer. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas e construções de moradia e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, beleza? Show, aí são os 4. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e município, tendo em vista o equilíbrio, o desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Beleza? Agora, cuidado. Lá, eu falei que seria União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aqui não, aqui são só União, Estado e Distrito Federal agora. Competência entre União, Estados e Distrito Federal, a competência concorrente para legislar. Beleza? Quando nós temos competência concorrente, normalmente vem a norma geral e os estados, municípios e Distrito Federal vêm com a norma específica, tratando especificamente, beleza? Show? Não contrariando, claro, as normas gerais. Normas, competência concorrente, compete à União, aos estados do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, não falei municípios, então é só União, Distrito Federal e estados. Direito tributário, financeiro, penitenciário, olha aqui, ó, direito penitenciário, econômico e urbanístico, esse aqui tem que grifar. Cuidado, direito penitenciário não é direito penal, são coisas diferentes, beleza? Cuidado, que direito penal é competência privativa da União, beleza? Show? Orçamento, juntas comerciais, custas de serviços forenses, beleza? Produção e consumo,
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Esse aqui eu quero que vocês redobrem o cuidado, porque vai cair direito ambiental também na sua prova. Lembra que tem uma parte lá, nas leis específicas, de direito ambiental, beleza? Show? Proteção ao patrimônio histórico, cultural e artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência e tecnologia, desenvolvimento e inovação. Beleza? Galera, deixa eu avançar aqui, porque isso aqui é só leitura mesmo, não tem para onde correr. Ah, tá, esse aqui é interessante, ó. Criação e funcionamento dos juizados de pequenas causas. Compete aí, competência concorrente. Beleza? Juizados, competência concorrente. Assistência jurídica e defensoria pública, também, para legislar, competência concorrente. Beleza? Ah, essa parte aqui que é o que cai normalmente. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Beleza? Caso supervenha aí, em caso de superveniência de lei federal sobre as normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual, no que for contrário. Cuidado. Aqui, a banca costuma dizer que revoga. Não, suspende, beleza? Não tem como uma norma federal revogar uma norma estadual. Não tem como, beleza? Então, ó, cuidado com essa palavra aqui, ó, superveniência de lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual, ó, suspende no que for contrário. Não tem como a norma federal revogar uma norma estadual. Suspende a eficácia, suspende a eficácia. Desculpa, suspende a eficácia. Beleza? Show? Da lei estadual, ó, só no que for contrário. Se tratar de outros assuntos, vai continuar valendo. Beleza? Show. Caramba, é grande demais essa parte. Os estados agora. Vamos falar dos estados. Os estados organizam-se e são regidos por constituições e leis. Então, o estado ele tem a Constituição estadual, beleza? Show? Que o adotaram, observados os princípios dessa Constituição. São reservados aos estados a competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Beleza? Cabe aos estados explorar direta ou indiretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Beleza? Vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, gás canalizado, os estados têm competência aí para explorar. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar e organizar o planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. Isso aqui é importante também. Às vezes cai em prova, beleza? Principalmente que isso aqui é por meio de lei complementar. Beleza? Tem que redobrar a atenção nisso aí. Vamos lá, inclui entre os bens dos estados, os bens que pertencem aos estados. Cuidado, ó. Lembra que eu falei das ilhas? Ó, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvado neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluída aquelas sob o domínio da União, dos municípios ou de terceiros. Isso que é cobrado, a banca tenta confundir com a questão das ilhas lá, das outras ilhas lá que pertencem à União. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, beleza? Show. As terras devolutas não compreendidas entre as da União, beleza? Show. Galera, essa parte dos números de deputados aqui não acho interessante, é só uma lida, beleza? Você vai dar uma lida. Vai dar uma lida nessa parte. Municípios. Os municípios têm umas partes aqui que eu acho interessante. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, em interstício mínimo de 10 dias. Isso aqui tem no meu caderno, já separado. Ó.
votada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Grife isso aqui no seu caderno. Escreva aí a lei orgânica. O município não tem Constituição estadual. Beleza? O município tem lei orgânica. Beleza? Show? Que a promulgará atendido os princípios estabelecidos na Constituição e na Constituição do respectivo Estado. E os seguintes preceitos. Aí depois vocês dão uma lida nos preceitos. Beleza? Essa quantidade aqui de vereadores também, depois vocês vão dar uma lida com calma, mas pouco provável de cair, beleza? Se bem que se tratando da IDK, é sacanagem, né? Mas eu separei aqui as imunidades dos vereadores, aqui, ó. Essa parte aqui é muito cobrada, A inviolabilidade por opiniões e palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município são imunidades aí dos vereadores. Os vereadores têm essa imunidade, aí você tem que tomar cuidado, porque essa inviolabilidade só por opiniões e palavras e votos no exercício do mandato, ó, e na circunscrição do município. Beleza? Show? Show? Ó, exercício do mandato e circunscrição do município. Falou merda fora do município, não vai dar certo, vai dar ruim. Beleza? Show de bola. Outra coisa que eu separei aqui foi o julgamento das contas. Eu não estou achando aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Essa parte aqui também é muito cobrada. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas, dos estados ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município onde houver. Então, a fiscalização é realizada pela Câmara, juntamente com o controle aí dos tribunais de contas, beleza? Show? Isso aqui também é importante. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então, fica 60 dias à disposição aí. Beleza? O Distrito Federal, vedada a sua subdivisão em municípios, reger-se-á por. Então, o Distrito Federal não pode subdividir-se em município. Reger-se-á por lei orgânica também. O Distrito Federal não tem Constituição, tem lei orgânica. Votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que promulgará, atendido os princípios estabelecidos nesta Constituição. Ao Distrito Federal são atribuídos, o Distrito Federal é uma particularidade, ele tem competência legislativa reservada aos estados e a municípios. Ele legisla tanto sobre matéria estadual, tanto sobre matéria municipal, salvo isso daí. Beleza? Galera, vou jogar até para outra página, porque depois eu vou organizar melhor esse material. Da parte de União, Estados, Distrito Federal e Territórios, o que eu li deve cair na sua prova, mas é interessante você dar uma lida no material completo, beleza? Inviolabilidade material, isso, inviolabilidade material. O vereador só tem inviolabilidade material, beleza? Só confirmar aqui, mas é isso mesmo. Isso é formal, inviolabilidade formal e material. Só tem material, é isso mesmo. Isso aí. É isso aí. Inviolabilidade material. É isso. A material, a formal, ele não tem, beleza? Show de bola. Inclusive, foi tema de alguma prova de procurador, que eu não lembro qual. Que eu ajudei a fazer uma. Prova não, é um simulado para prova de procurador que o pessoal estava fazendo. Pois não, ô, Stefano. Stefano levantou a mãozinha. Manda no chat aí, Stefano, para nós.
Professor, uma dúvida. Um estatuto municipal passa por cima de uma lei federal, por exemplo, pagamento de insalubridade. Tem que tomar cuidado com o seguinte: se nós temos uma norma estadual tratando sobre o tema, por exemplo, Estatuto do Servidor e tal, eu vou seguir a norma estadual, beleza? Eu posso até questionar essa norma judicialmente, por um eventual afronta à Constituição Estadual, ou afronta à própria Constituição Federal e tal, mas, por enquanto, eu sigo o Estatuto do Servidor. Cleiton está querendo entrar, professor. Não está aparecendo aqui para mim, Cleiton, não. Manda o link para ele aí, talvez ele está no link errado. Tá aparecendo um Cleitinho aqui para mim. Reenvia para mim aí, Thiago, o link para ele. Beleza? Maria do Carmo falou, David, diz aí, Maria do Carmo, tem algum questionamento? Inviolabilidade material? Isso, inviolabilidade material. Tem uma decisão recente do STF, os municípios podem legislar sobre direito ambiental. Igual eu estou falando, alguns pontos para a Polícia Penal não vai ser interessante. Súmulas, decisões, por enquanto, não vai ser interessante, porque não deve cair na sua prova. Mas essas competências aí, muitas delas têm sido relativizadas pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu? Muitas delas têm, igual exemplo mesmo, tem competências aí que seriam exclusivas da União, ou exclusiva do Executivo, digamos assim. E aí o próprio STF tem dito o seguinte, olha, se não gerar gastos e nem mexer em pessoal, a Câmara pode legislar. E por aí vai, entendeu? Lá na Câmara chegava muitas questões assim, aí tinha que analisar. Se não vai gerar gasto, não vai mexer em pessoal, então a Câmara Municipal pode legislar sim, não é só o Executivo. E por aí vai, entendeu? Então, eu tenho relativizado muito, mas isso aí é mais que uma prova da Polícia Civil, uma prova mais aprofundada. Aqui é texto de lei. Beleza? Inclusive, falar em Polícia Civil tá para sair agora, né? Já tá andando o negócio, né? Tá andando o negócio. Isso aconteceu aqui na PMS, sobre insalubridade, mas o Sindicato da Categoria firmou o acordo, bolou o estatuto e aproximou da lei federal. Legal, entendi. Legal ou não, né? Não sei. Vamos lá. Funções essenciais da Justiça. São os principais pontos, tá? O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, essas são aí as competências do Ministério Público. São princípios institucionais do Ministério Público. Olha, unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Cuidado. Independente se seja o Ministério Público Estadual, ou o Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério Público de Contas, é tudo Ministério Público, beleza? Tem que tomar cuidado com isso aí. Show? Ao Ministério Público é assegurado a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços, provendo-os por concurso público de provas ou provas de títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, beleza? Eles podem tratar tudo isso aí e levar para o Poder Legislativo, analisar. A lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos nas leis e diretrizes orçamentárias, beleza? Show de bola. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta dentro do prazo estabelecido em lei, na lei de diretrizes orçamentárias, né, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com o limite estipulado no parágrafo 3º, beleza? Não, essa parte aqui não acho interessante. Aqui sim, ó. O Ministério Público abrange. Quem é Ministério Público aí? Tudo que é Ministério Público. Vamos ler um por um. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Federal e dos Territórios. Beleza? Show. Isso tudo é o Ministério Público, esses todos são da União. E o Ministério Público, os Ministérios Públicos dos Estados. Separado aqui, tá? Então, da União eu tenho, da União, o Ministério Público da União compreende Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Território, e existe também os Ministérios Públicos dos Estados, beleza? Show de bola.
Quem é o chefe aí? O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral da República, beleza? Procurador-Geral da República. Nomeado pelo presidente, ó. Esse rito aqui é interessante, eu acho que não deve cobrar isso não, mas vamos ler. Nomeado pelo presidente da República dentre integrantes de carreira, maiores de 35 anos, importante também, após a aprovação de seu nome por maioria absoluta dos membros dos Senados, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Aproveitando, esse ato é ato simples, complexo ou composto? A indicação e a nomeação e a aprovação do procurador da República, que a gente acabou de ver, que é feito pelo presidente e aprovado pelo Senado. Simples, complexo ou composto? Mandaram composto. É simples, complexo ou composto? Mandaram composto aí. Mandaram que é um ato composto. Bora? Todo mundo falando que é ato composto. A nomeação lá no direito administrativo que a gente viu essa semana. É ato simples, complexo ou composto? Poder executivo e poder legislativo. É simples, complexo ou composto? Quem respondeu, quem está vivo respondeu que é composto. Tesouros, esse é ato complexo. Quem respondeu composto demonstrou que tem que dar uma reforçada. Esse é ato complexo. 2 órgãos para formar um ato só. 2 órgãos distintos para formar um ato. Beleza? Nós temos poder executivo e poder legislativo para formar um ato. Qual é o ato? O ato de nomeação. Beleza? Show? Então, só vai ser possível se tiver concordância dos 2 aí, beleza? Para um ato só. Ato composto, eu teria 2 atos, beleza? 2 atos. Um depende de uma locação do outro. Seria um ato principal e um ato acessório. Aqui eu não tenho 2 atos. Aqui eu tenho um ato só, 2 órgãos distintos, beleza? Ato complexo. Pelo amor de Deus, hein, galera? Anote isso daí, não pode perder isso aí na prova. Ato simples, complexo e composto é quase certo que vai cair na sua prova. Beleza? Show de bola! Vou lá para as garantias. O Ministério Público tem as seguintes garantias. Ó, vitaliciedade após 2 anos. Vocês têm que lutar aí para ganhar estabilidade em 3 anos. Eles vão ganhar a vitaliciedade após 2 anos de exercício. Beleza? Show? Não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Beleza? Assegurada a ampla defesa. Então, vai mover o promotor de local, tem que ter justificativa e tem que ter votação, beleza? Irredutibilidade de subsídios, fixados aí na forma desses artigos que vocês vão ver. Não pode sair reduzindo subsídios dos promotores, beleza? Eles também têm as seguintes vedações, ou seja, eles têm as seguintes proibições. O Ministério Público, os membros do Ministério Público têm as seguintes vedações. Receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, percentagens e custas processuais. Exercer a advocacia, não pode. Participar de sociedade comercial, não pode. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo a de magistério, pode ser professor público, aí pode, beleza? Show? Exercer atividade político-partidária, exercer a qualquer título ou a pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Cuidado! Essa exceção aqui, ó, só pode de magistério. Lembra lá que é os servidores públicos,
tem médico com profissão regulamentada, se tiver compatibilidade de horário, tal, não se aplica aos promotores, por expressa vedação constitucional. Eles só podem aí exercer uma de magistério ainda, beleza? Além de promotor, ele pode ocupar uma vaga de magistério. Show? Beleza, então salve isso daí no seu caderno, beleza? Deixa eu anotar deixa eu ver ele faz esse salvo uma de magistério, beleza? Vou marcar aqui. Aí vai ficar. Vou ter que redobrar a atenção, porque vai tentar jogar, a banca pode tentar jogar lá, que ele pode exercer, além de promotor, ele pode exercer lá uma da saúde, por aí vai, não pode. Beleza? Por expressa proibição constitucional. Quais são as funções do Ministério Público? Promover privativamente a ação penal. Olha, a ação penal aí pertence ao Ministério Público, beleza? A ação penal pública pertence ao Ministério Público. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos exercícios de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União, dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Defender judicialmente o interesse da população indígena. É competência do Ministério Público, é função do Ministério Público. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações, documentos para instruí-los na forma de lei complementar respectiva. Exercer o controle, aqui vai estar na sua prova, exercer o controle externo da atividade policial na forma de lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, competência do Ministério Público exercer esse controle aí. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais, competência do MP também, que pode cair na sua prova. Beleza? Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatível com a finalidade, sendo vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Aqui, tem que tomar cuidado que as funções do Ministério Público não são taxativas, tem outras também, exercer outras que lhe forem conferidas são exemplificativas, essas funções, beleza? Existem outras que ele pode exercer que não estão aqui, beleza? Vamos avançando. Essa composição do Ministério Público aqui, depois vocês vão ler com calma, não acho interessante, beleza? Deixa eu tirar logo, para quando eu fizer o material já está bonitinho. Vamos para a advocacia pública? Se não me engano, o próximo é a advocacia pública. É isso aí. A advocacia pública. Vamos lá. Antigamente estava a Advocacia Geral da União. Aí mudou agora e está a advocacia pública. A Advocacia Geral da União é a instituição que, direto ou indiretamente, através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente. Toma cuidado. Se ela representa a União, ela vai se manifestar em prol do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Lembra que, recentemente, a Advocacia Geral da União se manifestou aí sobre a suspensão dos passaportes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Lembra desse detalhe. Ela fez isso porque ela está violando a União, violou lá membro do Poder Judiciário. Beleza? Então, vai atuar tanto para o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Beleza? Cabendo-lhe, nos termos de lei complementar, que dispuser sobre a sua organização, o funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Salve isso daqui. Beleza? A Advocacia Geral da União tem por chefe, o Advogado-Geral da União. Ministro Barroso, se não me engano, ele foi Advogado-Geral da União. Hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. De livre nomeação pelo presidente da República entre cidadãos maiores de 35 anos e notável saber jurídico e reputação ilibada.
O ingresso nas classes iniciais da carreira da instituição de que trata este artigo passear mediante concursos públicos de provas e concursos públicos de provas e títulos, melhor. Concurso público de provas e títulos. Beleza? Depois vocês vão dar uma lida. Advocacia, olha eu aqui, olha a Maria do Carmo aí, olha os demais colegas que estão online aí. O advogado é indispensável à administração da justiça. Beleza? Show? Sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Beleza? Show? Então, no exercício da profissão, também tem imunidade. Vocês viram agora um advogado que o cara é porreta, né? Tá lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados, e o cara não baixa a guarda, não. O cara vai para cima e ele tá certo. É prerrogativa e tem que tomar cuidado, porque ele é inviolável, ó, e não é só quando ele está atuando judicialmente, não. Em qualquer situação. Judicialmente, administrativamente, convocado em uma CPI, por aí vai. Ele está lá para garantir o direito do cidadão, pô, não é o direito dele, não. Então, ele tem que ser combativo, claro, guardada as devidas proporções. Beleza? Então, não tem essa. Se pediu a palavra pela ordem, ele tem que dar a palavra para verificar qual é a questão de ordem. Tem que estar errado ali, e por aí vai. Beleza? Independente se está no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Não interessa. Beleza? Isso é garantia constitucional. Está garantido pela própria Constituição. Beleza? Senão ficaria inviável a defesa do cidadão. E a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é órgão permanente, essencial à função jurisdicional, beleza? Órgão permanente, essencial à função jurisdicional, beleza? Do Estado, aqui é o Estado soberano, tá? Incumbindo-lhe como expressão e instrumento de regime democrático, fundamental orientação jurídica, a promoção de direitos humanos, e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Beleza? Essa é a finalidade da Defensoria. Aqui eu vou tirar. São princípios institucionais da Defensoria: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Beleza? Não falei nada, não li nada sobre vitaliciedade, inamovibilidade, não falei nada disso. Mas a Defensoria tem, unidade, indivisibilidade e independência funcional, aplicando no que couber o disposto no artigo 93, inciso 2, e 96 desta Constituição. Beleza? Acho que acabou. Beleza? Acabou. Galera, vou parar o compartilhamento aqui. Vou parar esse compartilhamento. Na Maria do Carmo falou, tem inamovibilidade. Parágrafo único, parágrafo primeiro. Deixa eu só confirmar aqui. Inamovibilidade. Professoria. Cadê o parágrafo primeiro? Eu pulei o parágrafo primeiro, né? A lei complementar da defensoria, cabe promover essencial mediante concurso por povos de título, garantindo integralmente. Tem sim, garantindo seus integrantes a inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia. É isso aí. Anota aí que tem inamovibilidade sim. Obrigado, Maria do Carmo. Tem inamovibilidade sim. Então, ele, além de indivisibilidade, dependência funcional e unidade, também a inamovibilidade e é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Segundo o texto constitucional, muito obrigado aí, Maria do Carmo. Galera, vou parar aqui rapidinho e vou vir aqui por um tema que eu tenho interesse em falar com vocês rapidamente. Eu tenho interesse em falar com vocês rapidamente. Deixa eu ver se abriu aqui. Pô, tem uma hora que não tá abrindo aqui. Eu não sei por quê. Deixa eu verificar se vai aparecer aqui. Fechar e abrir novamente aqui a janela. Não está aparecendo, não.
Não, então, de tentar fazer o filme que eu fiz outra vez. Eu acho que vai. Aí, agora vai. Rapidinho, galera. Olha só, direito constitucional ainda. Vou falar aqui sobre remédios constitucionais. É uma questão certa de prova, né? Então, vamos aqui só por amor à arte. Os chamados remédios constitucionais são instrumentos, garantias ou ferramentas jurídicas, beleza? Utilizadas aí para a proteção dos direitos, beleza? E aí, os remédios constitucionais, eles servem para proteger eventuais direitos, beleza? Para que não se efetive violações, ou ainda se já tiver ocorrido a violação, para restabelecer eventuais direitos. Então, nós temos de um lado direitos, nós temos de outro as chamadas garantias, beleza? Os remédios constitucionais são garantias, beleza? Show de bola. Vamos para o primeiro remédio constitucional aí? O primeiro remédio constitucional é o chamado habeas corpus. O habeas corpus é considerado um remédio constitucional, ou seja, um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, a liberdade ambulatorial, liberdade de locomoção. Quando essa pessoa for presa por ilegalidade ou tiver a sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal. Beleza? Apesar de estar previsto no artigo 5º da Constituição, a maioria das regras sobre o habeas corpus pode ser encontrada no artigo 647 e 666 do Código de Processo Penal. Beleza? Show de bola. Eu trouxe aqui algumas observações para que você entenda sobre o habeas corpus. O habeas corpus repressivo, ele é o mais comum, ele ocorre quando o ato de prisão ilegal já ocorreu. Beleza? O habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, ele ocorre para evitar quando a sua liberdade de locomoção está ameaçada. Beleza? Então, se a liberdade de locomoção já foi violada, o remédio constitucional é o habeas corpus repressivo. Se a sua liberdade de locomoção está próxima de ser violada, está ameaçada, o remédio constitucional é o habeas corpus preventivo, beleza? Show de bola. Existem algumas situações que não cabe habeas corpus, e aí a gente tem que tomar cuidado, beleza? E existem algumas situações que é clara que cabe habeas corpus. Então, o artigo 648 descreve algumas dessas situações, mas o que eu quero que vocês saibam sobre habeas corpus é sobre a eventual ameaça à liberdade. Cuidado com o habeas corpus profilático. O habeas corpus profilático é um pedido judicial para suspender ou impugnar um ato processual que possa levar uma pessoa à prisão. Beleza? Também conhecido como habeas corpus trancativo. Aquele ato está lá há muito tempo e não acontece. Aquele procedimento está lá há muito tempo e não avança. Aí, nesse caso, nós entramos com habeas corpus profilático, porque você não pode ficar ad eterno sendo investigado por uma coisa. Beleza? Nós vamos pedir para o juiz trancar esse procedimento. Mandado de segurança. O mandado de segurança é um instrumento jurídico cuja finalidade é proteger direito líquido e certo. Ou seja, que não é amparado por habeas corpus nem por habeas data, beleza? Show? Tem que tomar cuidado aí. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Toma cuidado, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Toma cuidado. Para impetração que precisa ter pelo menos um representante no Congresso Nacional. Depois que impetrou, não conseguiu, o mandado de segurança não foi julgado, continua lá e tal, aí não, aí vai ser julgado, não tem problema nenhum, porque quando impetrou, tinha, o partido político tinha representação no Congresso Nacional.
Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa de interesses de seus membros ou associados. Beleza? Toma cuidado, eu coloquei algumas observações aqui que eu acho interessante. O mandado de segurança, deixa eu olhar aqui. O mandado de segurança não pode ser usado para garantir liberdade de locomoção ou acesso à informação pessoal em bancos de dados governamentais ou de caráter público, que devem ser reivindicados por meio de remédios constitucionais específicos, habeas corpus e habeas data, respectivamente. Beleza? Show? Para ingressar com o mandado de segurança é necessária a atuação de um advogado ou defensor público. Beleza? Mandado de injunção é o mais fácil de todos. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Aqui nós temos a ideia de a lei ou ela vem dizendo menos do que ela deveria dizer ou ela não disse nada. Aí entra com mandado de injunção para que o Poder Judiciário decida. E depois que o Poder Judiciário decidir, aí sim, professor, o senhor vai disponibilizar o material da aula de hoje no grupo? Sim, eu vou só editar o material da aula de hoje. Esse material já tem na pasta. Só vou editar o material da aula de hoje, deixar ele bonitinho, e depois eu vou encaminhar para vocês, beleza? Botar a capa direitinho, a capa nova, beleza? Vou fazer tudo direitinho aqui e vou encaminhar para vocês, beleza? Show de bola. Daqui a pouco. Até mais tarde tá lá. Inclusive a videoaula gravada, que sempre tá indo pro grupo aí. Já tem 2 aulas, 3 com essa, né? 3 aulas com essa. Beleza, eu acho que é isso. Outro remédio constitucional, a gente já vai encerrar. Outro remédio constitucional, habeas data, muito cobrado também. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados e entidades governamentais ou de caráter público, para retificação dos dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Beleza? Toma cuidado. Aqui, deixa eu dar um pause aqui no habeas data. Olha só. Toma cuidado se a banca vier informando que você quer acesso aos seus dados em um processo administrativo disciplinar para apresentar defesa e foi negado. Aí não é habeas data. É mandado de segurança porque está violando o seu direito de defesa, seu direito líquido e certo de apresentar defesa. Beleza? Toma cuidado com isso aí. Show? Beleza? Salva isso daí. Se a banca vier dizendo, olha, a administração pública, o órgão processante não deu acesso para apresentar defesa, ele precisava para apresentar defesa e não deu acesso, não é habeas data, é mandado de segurança. Beleza? Salva isso daí. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Se a banca informar lá no habeas corpus e no mandado de segurança que a polícia impediu a manifestação de um determinado grupo, impediu que eles caminhassem, avançassem determinada rua, e uma manifestação, não é habeas corpus, porque não está violando o direito de locomoção, não prendeu ninguém. É mandado de segurança para garantir o direito líquido e certo de manifestação. Beleza? A polícia trancou a rua, você não pode passar ali, impediu você de caminhar naquela rua, mas não te prendeu. Beleza? Não é habeas corpus. É mandado de segurança para garantir o direito de manifestação, que foi violado. Beleza? Você não foi preso, não. Beleza? A liberdade de locomoção continua valendo. Beleza? Vamos avançar. Toma cuidado com isso aí. Eu não preciso nem dizer. Aprender um animal não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus, beleza? Aprender um animal não cabe habeas corpus. Tem advogado aí pelo Brasil impetrando habeas corpus para liberar cavalo. Não cabe habeas corpus. Eu vi uma questão em que o cidadão foi impedido de ver os documentos de uma licitação. Um direito líquido e certo, né? Consultar, se não tiver em sigilo, aí é mandado de segurança, beleza? Show? Porque tem que ser público, a regra é que tem que ser público. Outra coisa aí que vocês têm que tomar cuidado, eu falei do cavalo para o habeas corpus, não cabe habeas corpus. Se você tiver um delito que nunca vai gerar prisão, se aquele delito, a pena máxima for uma multa, também não cabe habeas corpus, porque a liberdade de locomoção dele não está nem sequer sendo ameaçada. Beleza? Show?
liberar os liberar os canários, liberar os canários presos. Vamos avançar. Outro remédio constitucional aqui, ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor da ação, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Esses são os principais remédios constitucionais. Mas eu coloquei a ação civil pública aqui só para você tomar conhecimento da ação civil pública, porque ela é de responsabilidade do Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público. Promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se tem questões aqui. Ó, tem algumas questões aqui. Vamos ver se a gente acerta essas questões? Vamos ver. Eu acho que vocês já até fizeram. Passaporte EHC é uma pergunta ou uma afirmação, Maria do Campo? Passaporte EHC. Passaporte EHC. Eu ia fazer uma pergunta, mas vocês estavam falando. Não, olha só, se não me engano, tudo que é relação documental não é liberdade de locomoção, é mandado de segurança. Apreensão de passaporte, apreensão de CNH, tudo é mandado de segurança. Beleza? Apreensão de passaporte, apreensão de CNH, tudo é mandado de segurança. Beleza? Show? Isso aí, apreensão de passaporte, apreensão de CNH, tudo é mandado de segurança, não é HC. Beleza? Os tribunais já têm decidido isso aí. Esse passaporte é um documento obrigatório para transitar em outras. Não, mas sua liberdade de locomoção não está violada. Sua liberdade, você consegue andar aqui no Brasil. Seu direito líquido e certo de ir para outro país que tá sendo violado. Não é de andar, não. Entendeu? Você continua podendo andar aqui no Brasil. Pensa que você está privado da sua liberdade, a sua liberdade está ameaçada. Sua liberdade de locomoção. Não é só liberdade de mudar de país, de mudar de estado, não. Aí é direito líquido e certo. Pode ir para... se não vai para os Estados Unidos, vai para a invasão. Vai para o flechá-lo. E por aí vai. Mas você está livre para ir. Beleza? Vamos lá. Durante a manifestação pacífica, um grupo de cidadãos foi impedido de prosseguir por autoridades que alegavam risco da segurança pública. Os manifestantes buscavam proteção jurídica e recorreram ao direito garantido pela Constituição para assegurar sua liberdade de manifestação. Esse direito está relacionado com qual remédio constitucional? Mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, habeas data. O problema aqui, a liberdade de locomoção deles foi parada, né, em determinada rua, mas não foi violada. Mas só em determinada rua eles não poderiam passar pela segurança pública e eles estavam tendo seu direito de manifestação violado. A maioria vai de habeas corpus, dizendo que é um remédio constitucional cabível, letra A. E quem foi de gabarito, letra A, acertou. É o habeas corpus, o remédio constitucional cabível. É o mandado de segurança, desculpa. Mandado de segurança, letra A, é o mandado de segurança, o remédio constitucional cabível. Desculpa, é o sono, galera, é o sono. Vamos lá. Outra questão aí, outra questão. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que indica corretamente o instrumento processual que visa a retificação de dados quando o interessado não prefira fazer por processo judicial ou sigiloso. Vocês estão achando que na IDCAP vai vir tudo assim, né? Letra A, habeas data. Letra B, habeas corpus. Letra C, mandado de injunção. Letra D, mandado de segurança. Se na questão da IDCAP vier tudo assim, vocês só não podem errar na hora de passar para o gabarito, né? Errar uma dessa daqui é pedir para ficar fora do concurso. Errar uma dessa daí... Quem respondeu, respondeu. O problema é a nota de corte. Isso aí. Se errar uma dessa daí, a nota de corte, você fica lá embaixo. A nota de corte vai ser alta. Gabarito aqui é a letra A. Beleza? Mandar habeas data. Tô viajando hoje. Vamos lá. Outra questão aí, número 3.
Manuela apresentou o requerimento, postulando acesso a processo administrativo de seu interesse perante determinado órgão público. No prazo de 30 dias, recebeu a notícia que o acesso não seria deferido, tendo em vista que a autoridade determinara o sigilo absoluto do processo, atingindo, inclusive, os interessados diretos. Tal ato é considerado abusivo e pode ser utilizado remédio constitucional adequado. Nesse caso, ocorreria por parte de Manuela a implementação de processo administrativo disciplinar. Qual é o remédio constitucional aqui? A maioria está indo de D, mandado de segurança. Cascais foi de E e mudou. Cascais está querendo ficar no psicotécnico. Não tem gabarito letra E, não. Vambora! Gabarito aí, coloquei errado, né? Entendi. Gabarito aí é letra, é o sono, é isso aí, é o sono. Gabarito possível aí é a letra D, mandado de segurança, beleza? Mandado de segurança. Questão número 4. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica pública no exercício das atribuições do poder público, o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus do habeas data é... Qual é o remédio constitucional cabível aí? Letra A, mandado de segurança. Letra B, medida de segurança. Letra B, mandado de segurança. Letra C, embargos de declaração. Letra D, licença vinculada. Ué, mandaram HC aí? HC? Stefano não mandou HC, não entendi, não. É o sono, né? Tá todo mundo jogando a culpa no sono hoje. É. Galera, Marcos Lisboa falou que é licença vinculada. Não, você tá olhando a 5, Marcos. Questão 4 ainda. Estou na questão 4. Você está olhando a questão 5. Gabarito aí. Gabarito é letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Maria compareceu à repartição pública e solicitou acesso às suas informações pessoais, que foi negado sob o argumento que existiriam avaliações concernentes ao seu comportamento, que o direcionava à atuação do fisco. Em razão de interesse público envolvido, Maria não poderia conhecê-lo. Para que seja assegurado o acesso de Maria às referidas informações, preenchidos os demais requisitos, é cabível a seguinte ação constitucional. Qual ação constitucional? Ela quer acesso aos seus dados em bancos públicos. Beleza? Ela falou assim, olha, eu quero acesso. Qual é o remédio constitucional cabível? A maioria está dizendo que é habeas data. Tentar acertar essa cadeira aqui. A maioria está dizendo que é habeas data. Outros estão mandado de A, MA. MA o quê? Maranhão? MA é Maranhão? Gilmara meteu um mar aí. MA é Maranhão, eu acho. Galera, gabarito possível aí. Gabarito possível é habeas data. Tesouro hoje. Com isso, fica só faltando. Deixa eu olhar o cronograma aqui. Em direito constitucional, fica só faltando para nós poder. Fica faltando só poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. O item 2.4. Durante a semana que vem eu devo marcar essa aula e a gente já matou direito. Vou mandar para vocês tudo que a gente já estudou aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu tentar verificar se tem como abrir para a gente fazer algo legal aqui para vocês verem como que vocês estão avançando. Deixa eu verificar se tem como abrir. Se vai aparecer para mim. Esse negócio está doido, esse computador aqui está maluco. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Deixa eu parar o compartilhamento.
Eu acho que aqui já vai aparecer. Compartilhar isso. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vai mudar aí para vocês. Olha só que legal. Vai aparecer aí para vocês. Deixa eu só verificar se é isso. Ué, não apareceu não. Deixa eu parar a apresentação. Agora deixa eu apresentar aqui, ó. Eu acho que é isso aqui. É isso aqui. Não está querendo aparecer. Tá, isso aí. Agora vai ficar. Vai dar para dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, tudo que a gente já viu, ó. Nós já vimos tudo isso aqui. Tudo isso aqui nós já vimos. Beleza? Está aparecendo grifado aí para vocês? Travou, né? Não é isso que eu estou compartilhando, não? Ah, não, calma. Fechar. Fechar esse. É esse aqui. Ó, nós já vimos tudo isso aqui. Já vimos tudo isso aqui. Tem como marcar, não. É porque tá no online aqui. Mas nós já vimos toda essa parte aqui. Toda essa parte que nós já vimos. Beleza? Nós já vimos praticamente isso aqui tudo, ó. Só vai ficar faltando, ó. Não vou grifar, só vou grifar o que vai ficar faltando. Só vai ficar faltando essa parte aqui, ó. Beleza? Isso aqui já tem lá no. Isso aqui já tem lá no vídeo, ó. Isso aqui já tem lá nos vídeos. Isso aqui já tem lá nos vídeos. Beleza? A aplicabilidade do sistema prisional não tem ainda não, mas eu vou gravar. Isso aqui, ó. Regras, tratamentos de presos, regra de Mandela, já tem gravado. Ó, já tem isso aqui tudo. Direito penal. Eu tenho os crimes, mas tem que dar uma atualizada. Eu tenho os principais crimes contra. Até aqui eu tenho. Beleza? Então, eu tenho essa parte geral gravada. Beleza? Excludentes eu tenho. Beleza? Penal. Eu tenho essa parte gravada. Eu tenho inquérito policial. Eu tenho ação penal. Jurisdição e competência eu não tenho, mas tenho prisões. Beleza? Só temporária que eu não tenho. Eu tenho. Aí, paro aqui. E por aí vai. Galera, a gente já tem muita coisa gravada, a gente já tem muita coisa que a gente já bateu no edital, beleza? E nós vamos avançando. É sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, beleza? Galera, como diz o professor Marx, é na subida que a canela engrossa. Vocês estão começando a ficar cansados. Eu tinha uma turma lá que estava com 70 pessoas, 80 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Eu dei aula ontem para 10 pessoas, 8 pessoas, 7 pessoas. Mas é isso aí. Águita, pois não, Águita? Não, professor, perdão, foi sem querer. Show de bola. Ontem eu dei aula para 7, 8 pessoas, de 50, 70. É normal. Não tem desmotivação nenhuma. Nós vamos para cima, porque eu sempre diferencio quem quer algo de quem quer muito algo. A palavra de hoje é esforça-te, tenha bom ânimo, que eu serei contigo, não é isso? Esforça-te, tenha bom ânimo, que eu serei contigo. Lembrando que as aulas do Projeto Aprovar continuam segundas e sextas, às 19 horas, no Centro Comunitário José de Anchieta, grátis, beleza? Show? Beleza? Um abraço, tesouro. Sempre um prazer falar com vocês, sempre um prazer compartilhar conhecimento e aprender com vocês um pouquinho. Um abraço, tchau, tchau.